acima dos limites da tirania. Sem sombra de dúvida, Hitler é o mais infame tirano do século XX e possivelmente de toda a história. Ditador da Alemanha por 12 anos, provocou a Segunda Guerra Mundial e levou à morte 35 milhões de pessoas, causando destruição e o desmembramento da Alemanha. Nascido e criado na Áustria, filho de um fiscal da alfândega que tratava esposa e filhos de forma rude, Hitler tinha aspirações artísticas. Por 2 vezes rejeitado pela Academia de Belas Artes de Viena, ganhava seu sustento pintando cartões postais e anúncios. Solitário e isolado, começou a desenvolver fantasias melogomaníacas e ódio pelos judeus. Hitler foi considerado inapto para o serviço militar pelo exército austríaco, mas, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, foi aceito pelo 16º Regimento de Infantaria da Reserva da Bavária. Foi gravemente ferido em 1916 e seria condecorado com a Cruz de Ferro de primeira classe em 1918, embora nunca tenha sido promovido acima do status de cabo. No período que passou no exército, tornou-se um nacionalista militarista e ficou no seu regimento até 1920, servindo como agente político. Saiu para trabalhar como chefe do setor de propaganda do Partido dos Trabalhadores Alemães, para o qual havia entrado em 1919. Trabalhou incansavelmente para o partido que, em agosto de 1920, mudou de nome para Partido Nazista. Baseado em Munique, o partido atraía ex-combatentes que sentiam não ter perdido a guerra no campo de batalha, mas traído em casa pelos comunistas. Entre esses, os intelectuais judeus. Hitler se fez valer também do descontentamento gerado pela natureza punitiva do Tratado de Versalhes, que dera fim à Primeira Guerra, e foi eleito presidente do partido em julho de 1921. Com sua oratória hipnótica, atacava judeus e comunistas, enquanto organizava tropas de choque para proteger encontros do partido e espancar oponentes políticos. Esses capangas acabariam por formar um exército particular chamado de AS-SAs ou Camisas Pardas. Em novembro de 1923, Hitler promoveu o Putsch da cervejaria, numa tentativa fracassada de tomar o poder na Bavária. Condenado por traição, recebeu pena de 5 anos de prisão. Na cadeia, escreveu Mein Kampf, ou Minha Luta, em que ele delineava sua filosofia política, atacando judeus, comunistas, liberais e capitalistas estrangeiros. Agora aqui vocês percebem que Hitler não era de direita ou extrema direita, era uma terceira via. A Alemanha, dizia, ascenderia ao posto de potência dominante no mundo. Vingar-se-ia da derrota da Primeira Guerra Mundial, uniria os povos de língua alemã e se expandiria para o leste, encontrando seu Lebensraum, ou espaço vital, na Europa Central. Era uma filosofia de tirania. Libertado depois de 9 meses de prisão, Hitler viu a crise econômica mundial de 1929 levar às ruas o caos. As tropas de choque nazistas estavam prontas a explorá-lo. Hitler forjou uma aliança com o Partido Nacionalista, liderado pelo industrial Alfred Hindenburg, aumentando a representação nazista no parlamento alemão, o Reichstag. De 12 para 107, o número subiu para 230 nas eleições de 1932, fazendo da bancada nazista a maior do Reichstag. Reichstag é o parlamento alemão. Em janeiro do ano seguinte, o presidente alemão envelhecido, herói de guerra Paul von Hindenburg, afinal concordou em nomear Hitler chanceler do Reich. Quando o Reichstag pegou fogo em fevereiro de 1973, o incêndio possivelmente iniciado pelos próprios nazistas ou comunistas, Hitler encontrou uma desculpa para colocar o Partido Comunista na ilegalidade e prender seus líderes. Em março, a Lei de Concessão de Plenos Poderes concedeu oficialmente a Hitler o status de ditador por 4 anos. Ele a usaria para desmantelar todos os outros partidos políticos, expurgar o governo de judeus e colocar todos os órgãos de administração sob o controle direto do Partido Nazista. Então, em 30 de junho de 1964, conhecido como Noite dos Longos Punhais, ele expurgou o Partido dos Radicais, assassinando centenas de pessoas que representassem uma ameaça ao seu domínio. As SA deram lugar às SS, capitaneadas por Himmler, que deviam lealdade apenas ao próprio Hitler, e uma força policial secreta chamada Gestapo foi estabelecida. Quando Hindenburg morreu, em agosto de 1964, Hitler tomou a presidência, autonomeando-se o Führer do que ele chamava de Terceiro Reich. Mandou judeus, inimigos políticos e qualquer um que julgasse indesejável para campos de concentração montados pela SS. Em 1965, as leis raciais de Nuremberg tiraram dos judeus o direito à cidadania e, em desafio ao Tratado de Versalhes,
Hitler estabeleceu uma força aérea, a Luftwaffe, e começou a construir tanques e enviou tropas à Renânia desmilitarizada. Em 1936, ele formou o eixo Roma-Berlim com o ditador fascista Mussolini e assinou com o Japão um pacto anticomunista. Em 1938, anexou a Áustria e exigiu que a Tchecoslováquia entregasse Sudetos, uma região de fronteira cujos habitantes falavam alemão. Despreparados para uma guerra, os aliados ocidentais procuraram apaziguar Hitler e, na Conferência de Munique, em setembro de 1938, Grã-Bretanha e França aceitaram o desmembramento da Tchecoslováquia. Contudo, Hitler logo engoliria o resto do país e começaria a fazer mais exigências territoriais. Depois de ter concluído um pacto de não agressão com a União Soviética, em 23 de agosto de 1939, Hitler invadiu a Polônia no dia 1º de setembro. Grã-Bretanha e França declararam guerra, mas haviam pouco que pudessem fazer. A Polônia foi rapidamente tomada, com a União Soviética assumindo o controle da parte oriental. Hitler, então, fez o mesmo com a Dinamarca e a Noruega. Suas forças mecanizadas avançavam rapidamente e em questão de semanas tomaram os Países Baixos e a França. Mas os planos da invasão do Reino Unido tiveram que ser engavetados quando a Luftwaffe fracassou na tentativa de controlar o espaço aéreo na Grã-Bretanha. Em abril de 1941, Hitler invadiu a Iugoslávia e a Grécia. Em junho, rasgou o pacto de não agressão e atacou a União Soviética. Embora as forças tenham alcançado vitórias espetaculares no solo soviético, não conseguiram tomar Moscou antes da chegada do inverno. Os russos passaram a impingir pesadas baixas às tropas alemãs e no inverno de 1942 e 43 derrotaram-nas em Stalingrado. A Grã-Bretanha, enquanto isso, havia batido de forma retumbante as aparentes invencíveis forças mecanizadas do nazismo nos desertos do norte da África. Hitler agora tinha outro poderoso inimigo a enfrentar. Em dezembro de 1941, os japoneses haviam atacado a frota americana em Pearl Harbor, no Havaí, desencadeando uma guerra no Pacífico. Hitler prontamente declarou guerra aos Estados Unidos. Na Europa, o ódio patológico de Hitler pelos judeus resultou na resolução final. No Holocausto, 6 milhões de judeus, além de ciganos, homossexuais, eslavos, padres e pastores e outros julgados inferiores foram assassinados em campos de extermínio. Trabalharam até perecer em campos de trabalho forçado ou simplesmente morreram de desnutrição e doenças. Em 1943, a guerra havia se voltado contra Hitler. Na frente oriental, o exército soviético expulsava os alemães da Rússia. A Sicília foi invadida. Mussolini cairá. Os aliados vinham abrindo caminho península italiana acima. E aviões bombardeiros britânicos e americanos alvejavam cidades alemãs todas as noites. Em 6 de junho de 1944, tropas aliadas embarcaram na costa da Normandia, na França. A essa altura, Hitler havia tomado para si a condução da guerra e as asneiras militares se multiplicavam. Um complô de oficiais superiores fez explodir, em 20 de julho de 1944, uma bomba sobre a mesa onde ele trabalhava, mas não os matou. Os responsáveis foram executados. Essa operação de tentativa de morte de Hitler se chama Operação Valkyria. Em dezembro de 1944, Hitler armou uma contraofensiva nas Ardenas, de fôlego curto. Ele já não possuía tanto poder de fogo ou apoio industrial para resistir às forças alinhadas contra ele. Os russos e os aliados se aproximavam de Berlim e Hitler organizou uma defesa até o último homem. Acreditava que a Alemanha merecia ser destruída porque não estivera à altura de sua grande visão para ele. Em 29 de abril de 1945, casou-se com sua amante de longa data, Eva Braun, e no dia seguinte os dois cometeram suicídio. Os corpos foram queimados de acordo com as instruções que ele deixou para seus oficiais. Bom pessoal, aqui tem um resumo da vida de Adolf Hitler, um dos maiores tiranos que o mundo já viu. Não o maior, um dos maiores. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Caso gostaram, se inscrever no canal, deixar seu like, comentar e compartilhar. Até o próximo vídeo, forte abraço, fiquem todos bem.